Vamos de brutal? Brutal. O filme é brutal, Matheus Fiore? Ah, é brutal, brutal, brutal. Em que sentido que o meu é brutal? O cara sofre pra caralho, porra. Sofre. É um sofredor. É um filme brutalista também. Você acha? Eu acho, tu não acha, não? Não sei, quero saber a sua opinião. Não, começa você, pô, Não, por favor. Por favor. Não, eu sou cavaleiro. Cara, Não faz nem sentido ser cavaleiro, desculpa. mas é... Cara, eu acho que é um filme que funciona muito bem na primeira parte. E eu acho que o intermission é uma demarcação muito marcada no filme, nesse sentido. Porque ele vai ser dividido em duas partes muito estabelecidas. É claro que existem outras divisões ali no filme, Sim. que ele mesmo demarca. Mas eu acho que essa marcação do intermission marca o filme em duas partes muito distintas. Uhum. Uma primeira parte que eu acho mais brutalista e uma segunda parte que eu acho que se perde completamente no que deseja contar. Sim. Né? O brutalismo, enquanto estética, vai ser uma estética surgida, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial. Uma estética que dá valor ao material, que dá valor ao concreto, muito em razão justamente da Segunda Guerra Mundial e, portanto, de uma Europa, e aqui falando sobretudo de Rússia também, de União Soviética, de países do Cortina de ferro. circuito socialista, etc., que foram palco da guerra, e essa arquitetura brutalista, portanto, ela é estimulada primeiro por um barateamento da produção, e esse barateamento da produção se entrega pelo uso específico do material, Do concreto, que é muito mais barato, né? o material aparente, né? Não tem revestimento, não tem pintura, polimento, Perfeito. é o concreto, É uma... pelo menos na arquitetura de exteriores, né? Design de interiores é outra coisa, quando é brutalista. É uma estética muito polêmica, digamos assim, historicamente, porque para muitos é uma estética feia. Na arquitetura eu acho horrível. Para muitos é uma estética feia, é uma estética que, inclusive, muita gente deseja destruir, deseja demolir para que se levante outros tipos de edificações. Inclusive, existe um movimento no mundo de salvação das arquiteturas brutalistas, porque de fato são prédios que vêm sendo destruídos, vêm sendo demolidos ao longo dos últimos anos. Mas, sobretudo, é uma estética, né? E quando a gente diz que algo é uma estética, a gente está dizendo que é algo que se liga especificamente sobre uma escolha. Uma escolha de se relacionar com a realidade, uma escolha de se relacionar com o mundo. E que escolha é essa? É a escolha de se relacionar com um mundo derrotado, um mundo Frio. um mundo corruptivo, um mundo em ruínas, um mundo que precisa se comunicar através dessas características muito provenientes disso tudo que vinha acontecendo naquele contexto. E essa arquitetura brutal diz muito esteticamente sobre todas essas relações. Uhum. Só que eu acho que o filme não comunica nada disso. Eu também acho. Eu não achei o filme ruim, não. Eu acho um filme mediano. E como você, eu prefiro a primeira parte, de longe. E eu gosto de quando ele introduz os temas, ele introduz essa questão do imigrante chegando na América, que lembra até o Era Uma Vez em Nova York, do James Gray, que é muito bom. Como ele introduz a questão desse preconceito que o judeu sofreu quando chegou nos Estados Unidos. É um filme que expõe bem o antissemitismo que é inerente aos Estados Unidos, porque se pensa hoje que os Estados Unidos é o protetor do Ocidente, das pessoas. Imigrante como um todo, né? Do imigrante. Não é um país que odeia imigrante. E é um filme que chega num momento muito oportuno sobre isso, né? Porque o Trump tá aí. E também discute a questão do trauma da guerra que ele tem. Só que quando ele vai jogando essas ideias, nenhuma delas é bem desenvolvida, sabe? Me frustra muito pensar que a ideia dele projetar o trauma dele em um edifício é muito foda. Sim. Só que eu não só não vejo o edifício construído, porque isso não é filmado, como isso não é contado por imagem. Porque eu descubro isso aí, dito pelo filme, num discurso, num palanque com microfone no epílogo. Sim. É a sobrinha dele que tá falando que ele fez o prédio em homenagem à esposa e o trauma de guerra dele, sabe? Eu não quero que me digam isso. Eu quero ver isso, pô. Sim. E é interessante você estar trazendo porque é justamente isso. A primeira parte do filme... E quando eu digo que o filme não traz nenhuma dessas ideias brutalistas, não é como se eu desejasse que ele transmitisse isso, mas porque a primeira parte nos indica. Sim, total. A primeira parte termina com ele fechando um contrato para fazer construções brutalistas. Sim, e a primeira parte vai na direção que você trouxe. É uma visão estética dele pelo mundo. Sim. Ele quer modificar, ele quer mudar o mundo através da arquitetura. Porque é um cara que chega fudido, traumatizado da guerra, que não sabe se a esposa
esposa tá viva e a primeira parte, a promessa que deixa agora ele vai botar pra fora da cabeça dele a arte dele e vai transformar em concreto. Essa arte... Então você vai ver os traumas dele sendo materializados. Isso não é materializado. Pois é. Aí chega a segunda parte, o filme vira uma grande bagunça, uma grande miscelânea de informações, inclusive, né? Que ele, para onde ele não sabe ir, ele não sabe para onde ir, no final das contas, de todas essas portas que ele vai abrindo, né? É claro que é isso. A primeira parte do filme eu acho muito boa, justamente porque ela consolida a ideia do filme na arquitetura, na ideia de solidificar o trauma nesse brutalismo. Ou seja, ele é um cara amargurado, um cara traumatizado por tudo que aconteceu com ele e com a sua família. Um cara que vive um suposto sonho americano também, mas não é exatamente um sonho, é a única possibilidade. Essa é uma grande diferença, inclusive. Ele sai fugido, no final das contas, dos campos de concentração. Fugido, digo assim, depois que os campos de concentração acabam, ele vai pra América e vai viver o sonho americano, mas o sonho americano que é a única possibilidade que ele tem, porque ele tem a consciência de que ali ele não é visto como um igual em nenhum momento. E esses traumas vindos tanto da Europa quanto os traumas provindos do que ele vive no hoje seriam levados pra construção. E aí é brutal justamente por isso, porque a arquitetura brutalista é essa casca, sabe? É esse material exposto. É como ele é, no final das contas. Um sujeito exposto a essa sociedade. Sim. Exposto a todos esses traumas, exposto a todo esse contexto histórico, exposto a essa historicidade, a esse processo histórico. Inevitável a ele, sabe? Existe um tom de inevitabilidade nesse primeiro ato que é muito importante, que é muito forte, inclusive, e que demarca muito na presença da arquitetura. Que não é na do prédio que está sendo construído. Mas a gente tem um vislumbre do que será esse prédio. Inclusive um prédio de valorização de uma outra religião, que não a dele. Não é dele. Percebe? Ele deseja construir aquele prédio, ele deseja transmitir o que ele quer naquele prédio, mas ainda assim não é o seu. Sabe? Enfim, e aí na segunda parte parece muitas vezes, inclusive, que o prédio é abandonado. Abandonado completamente. A edificação é abandonada. Inclusive, uma das melhores coisas da primeira parte é quando ele faz a reforma na biblioteca e fica bonito pra caralho. Você pensa, tá, esse é o artista foda, maneiro pra caralho. O que ele fez? Cadê o artista na segunda parte? Não tem, pô. Não tem. Tipo, quando fala, ele projetou, acho que uma parte da igreja com essas medidas, porque são as medidas do lugar onde ele ficou no campo de concentração. Eu não quero que você me diga isso. Isso é um filme, mostra. Sim. Mostra, porra, caralho. Faz o paralelo entre o lugar onde ele tava e o lugar que ele construiu, sabe? Sim. O filme não consegue aproveitar nada em imagens. E é triste, porque, pô, são várias ideias maneiras. E eu gosto do Brad Corbett, eu gosto do Vox Lux que ele fez com a Natalie Portman. Mas acho que ele, sei lá, ele tentou fazer um filme muito grandioso e não conseguiu abarcar tudo que ele queria, sabe? Um filme muito grandioso com um orçamento pequeno. Pois é. E aí rolou todas as polêmicas com inteligência artificial, etc. Que usaram pra melhorar o sotaque dos personagens húngaros, né? Mas também generativa, porque a construção ela foi finalizada com inteligência artificial. Por isso que não mostra, então, né? Por isso que mostra, inclusive, de maneira muito distante. Mas é isso, assim. A gente sabe das limitações técnicas, mas o filme tá aí. No final das contas. É esse o filme que ele desejou contar. E é sobre esse filme que a gente vai falar, no final das contas. Mas e o Adrien Brody, tu gosta dele? Eu acho que ele quase sempre tá bem, ele é um ator muito bom. E é um filme claramente feito pra, que nem você falou, são duas coisas. É o Adrien Brody e a fotografia. Essas duas coisas é muito difícil fugir. E assim, ele sofre, ele chora, ele é abusado, ele é o cara que fugiu da guerra. É meio que a continuação do personagem dele do pianista, né? Sim. De alguma forma. E tem todos os beats ali que o Oscar gosta, sabe? É uma atuação muito boa, mas encomendada pra receber premiações. Sim. Eu acho que a Felicity Jones tá mais interessante do que ele no filme, inclusive. É? É. Eu acho que ela tá muito bem. Muito ela bem. Correndo? Não lembro. Acho que não. Pra mim ela é a melhor do filme, mas ela chega no momento que o filme já tá em decadência, isso que é foda. Ela chega na segunda parte, que é a parte que tá mais fragilizada. Mas eu gosto muito dele no filme, cara. Eu gosto. Agora eu não tô lembrando quais são os 5 indicados, mas eu acho super, super merecido, assim, se fosse ele o vencedor, no final das contas.
Sobretudo pela primeira parte, né? Acho que a segunda parte começa a entrar um pouco nessa lógica do Oscar Bates, que ele fica mais transtornado, ele fica mais... Se afunda nas drogas, arruma problema com isso. E aí tem aquela mudança do ator que o Oscar gosta, né? O ator que cria esse... Esqueci qual é a palavra correta. Porque ele é um cara super humilde e se torna um arrogante. Sim. Ele quer ser o dono de tudo, sabe? Quer mandar na obra. Ele expulsa o arquiteto que foi contratado para corrigir a construção dele. E essa inflacionada na maneira como ele atua cria esse valor da boa atuação. Sim. Ou essa suposta boa atuação a partir disso. Mas eu gosto dele, tanto na primeira quanto na segunda parte. Apesar da segunda parte ter caído bastante pra mim, justamente porque é abandonado o princípio, inclusive, da arquitetura mesmo, do quanto a materialização daquele concreto é a manifestação direta da sua casca exposta, da sua casca humana exposta. E isso nunca é, de fato... finalizado. Né? Eu acho que de todos os temas que o filme aborda, o único que o Brad Corbett consegue desenvolver bem é a rejeição a ele na sociedade que ele tá inserido, sabe? Acho que é muito bem. O personagem do Joe Alwyn, que eu esqueci o nome, que é o filho do ricaço, que tá inclusive a cara do David Lynch no filme, eu fiquei impressionado com isso. Quando ele fala, lembre-se, a gente não gosta de você, a gente te tolera, sabe? Pô, esses momentos são bons, sabe? Sim. São bons no filme, tá, gente? Não, no filme, cruz credo. É importante. Mas é isso. Eu acho que não tá entre os filmes que eu mais gostei do Oscar. Tá bem na média ali pra mim. Eu acho que eu gostei mais de muitos em comparação com o Brutalist. Gostei de outros bem mais. A gente falou aqui algumas vezes do filme que tenta muitas coisas e fracassa muito feio, sabe? Esse é um que fracassou, na minha opinião, claro, mas que eu me interesso pela tentativa, sabe? De fazer um negócio diferente. Sim. Isso é importante. É aquele negócio do filme que experimenta e quem experimenta erra. Tá ligado? Experimentou. Fez uma primeira parte de filme pra mim que foi muito legal. O filme tem 3 horas e meia e eu fiquei essa primeira parte assim... continuando de boa porque eu tava querendo. Tava gostando do que eu tava vendo. A partir dessa construção do que é... inclusive o histórico dessa arquitetura no homem. Porque existe esse processo que eu acho muito legal no filme. Dessa individualização dessa arte, da arte dele no ser. Essa concentração do que ele vai pôr pra fora nele. Sim. O prédio que ele vai construir é tão somente algo que ele tirou de dentro dele. E essa concretude, esses materiais expostos como esqueletos mesmo de um sujeito traumatizado. Então, isso eu gostei muito na primeira parte e eu fui seguindo. A segunda parte já vai para um lugar de tipo, precisamos entrar psicologicamente nesse personagem mais a fundo. E de um jeito que parece uma cinebiografia, sendo que não é. O nome existe, mas o personagem histórico não existe ele abandona o simbólico na segunda parte. Total. E vai pro frontal. O que não seria um problema, porque o problema não é ser frontal. O problema é o abandono completo da estrutura narrativa que ele vai... Sim. Que ele construiu pra gente, no final das contas. E assim, eu nem vejo problema de ser uma biografia falsa. A gente teve recentemente o Tar também. A gente estava até comentando antes da live. Eu nem gosto de Tar, mas eu acho que é interessante trazer essa biografia de sujeitos que não existiram. O Woody Allen faz um mockumentary, por exemplo, que é bem interessante. O Zelig, por exemplo, que eu acho muito legal. Mas o problema é que não vai, né? É outra parada. Dia 2 de março, dia do Oscar, o Desencontros vai fazer uma mega live aqui. Cara, vamos ter o Otávio Gá em live simultânea com o canal Super 8 e vai ser imperdível. 6 horas ao vivo comentando o tapete vermelho, as indicações, as premiações, nossos comentários, nossas análises. Vamos falar sobre os filmes, sobre a Fernanda Torres, ainda estou aqui. Muita coisa imperdível. 2 de março, domingo, hein? Não perde. A live vai começar às 6 horas da tarde e a gente vai ficar conversando aqui sobre cinema, ó, um bom tempo. Então, já bota a gente de segunda tela, bota todo mundo pra assistir. Espero você lá.